Muito boa tarde a todas e a todos, excelentíssimas autoridades, ilustres convidados, queridas e queridos colegas. As minhas primeiras palavras são de saudação aos ilustres convidados e colegas que aqui estão, exprimindo assim em meu nome e em representação do Conselho Fiscal, agora eleito, o enorme gosto da vossa presença, sinal forte da importância deste dia e da grandeza da Ordem dos Advogados Portugueses. Às autoridades que puderam estar nesta cerimónia, registro a especial deferência que tiveram para connosco, disponibilizando parte do vosso precioso tempo, sendo certo que nós, as advogadas e os advogados, integramos do corpo inteiro o universo dos protagonistas da justiça, com as demais profissões e funções jurídico-públicas num Estado de Direito democrático que se quer evoluído e sofisticado. Aos muitos colegas fisicamente presentes, vejo muitos, a sala realmente está cheia, e aos muitos que nos acompanham pela transmissão em direto pela Justiça TV e outros órgãos de comunicação social, agradeço, em nome do Conselho Fiscal, a confiança que em nós depositaram, dando a vitória à nossa lista nas eleições para este órgão. Ao mesmo tempo que também cumprimento os colegas das duas outras listas concorrentes, dizendo-lhes, obviamente, que este Conselho Fiscal também é o vosso Conselho Fiscal. Dou igualmente os parabéns a todos os colegas que foram eleitos para os diversos órgãos da Ordem dos Advogados, nacionais e regionais, evidenciando-os que agora tomam posse o novo bastonário, o professor Menezes Leitão, e os colegas membros do Conselho Geral, bem como a nossa nova Presidente do Conselho Superior, a doutora Paula Lourenço, e os colegas membros do Conselho Superior. Neste cumprimento, incluo ainda os colegas advogados que participaram nesta eleição, realçando a atitude daqueles que, com a sua liberdade, respeito e criatividade, a dinamizaram e fizeram deste ato de soberania democrática, como é sempre, aliás, um ato eleitoral, um momento de alta reflexão sobre o passado, o presente e o futuro da nossa Ordem. Uma derradeira palavra de agradecimento aos titulares dos órgãos da Ordem dos Advogados que hoje cessam funções, pela dedicação e pelo empenho que souberam emprestar nas suas diversas posições à causa dos advogados portugueses e ao fortalecimento da Ordem dos Advogados como instituição na Justiça e no Direito de Portugal, não podendo esquecer, neste momento, o até hoje vice-presidente do Conselho Fiscal, o colega Miguel Salgueiro Meira. Finalmente, importa consignar uma palavra de gratidão aos dirigentes e aos funcionários dos serviços da Ordem dos Advogados por todo o seu trabalho e dedicação, em especial para com o Conselho Fiscal, naquilo em que puderam ajudar o seu trabalho. E permitam-me referir em particular o nome do Dr. Rui Elísio. O Conselho Fiscal que hoje toma posse é um órgão recente na orgânica da Ordem dos Advogados, criado pelo nosso Estatuto, na sequência de uma alteração fundamental que foi imposta pela nova Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, que autonomizou uma tarefa de fiscalização financeira. Tem 4 membros, mas a principal curiosidade está no facto de ter na sua composição, obrigatoriamente, um revisor, neste caso uma revisora oficial de contas. As suas competências estão enunciadas no nosso Estatuto e visam, em resumo, não vou descrevê-las, exercer uma ação de fiscalização da atividade realizada pela Ordem dos Advogados nos seus diversos âmbitos de natureza económica, financeira, orçamental e contabilística. Para que essa missão possa ser bem sucedida, a posição do Conselho Fiscal continuará a ser, a de independência em relação aos outros órgãos da Ordem dos Advogados, o que não impede, antes aconselha, uma salutar cooperação institucional para que cada um possa desincumbir-se dos seus trabalhos. Mas este segundo mandato do jovem Conselho Fiscal da Ordem terá de considerar a experiência do primeiro mandato que agora termina. Há aqui um balanço-programa que cumpre fazer, um balanço daquilo que foi feito, um programa de ação quanto ao futuro. O balanço é, a meu ver, positivo, embora o diga sabendo quão arriscado é fazer juízos de valor em causa própria, ainda que neste caso esse balanço positivo tivesse sido sufragado por quase o dobro dos votos das outras duas candidaturas. Positivo na descrição, positivo no empenho, positivo na cooperação. Isto, porém, não significou que não tivesse havido momentos de discórdia ou de falha, mas que não gostaríamos de repetir neste mandato que agora começa. Foram exemplos disso a sonegação do acesso a atas de outros órgãos nacionais ou o problema de nunca ter sido pago o trabalho do revisor oficial de contas que integrou o Conselho Fiscal que hoje termina neste primeiro mandato e que especialmente saúdo o Dr. Paulo Ferreira, profissional que obviamente não pode estar abrangido pela regra da gratuitidade do exercício de uma função dirigente, porque não é advogado, e a certificação legal de contas é um ato próprio de uma outra profissão, que é a profissão de revisor oficial de contas, cujos atos
como sucede com os atos próprios dos advogados, se presume oneroso e não gratuito. Por causa desse problema, não houve certificação legal das contas da Ordem dos Advogados referentes aos anos 2017 e 2018, podendo dizer-vos que se espera, se é que já não chegou, uma relevante recomendação do Tribunal de Contas sobre o assunto perante este evidente lapso legislativo dos nossos estatutos, que pode ser resolvido por uma interpretação restritiva, no sentido de autorizar que o revisor oficial de contas que integra o Conselho Fiscal seja remunerado por um ato próprio que só ele pode praticar, como é a certificação legal de contas. Mas vamos manter o bom humor. Depois da tormenta, garanto que foi grande, de lidar com este assunto durante 3 anos. E até que a Assembleia da República solucione este erro legislativo, preenchendo uma lacuna de exceção que nos parece ser evidente. Isto faz-me lembrar uma benévola história, porque as há fortemente malévolas, uma benévola história sobre a proverbial capacidade de os advogados interpretarem o direito. Conta esta pequena história. Um advogado, no leito de morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avidamente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e perguntam o motivo. O advogado doente responde: estou à procura de lacunas na lei bíblica para as poderem preencher. Para o futuro, é a intenção do Conselho Fiscal continuar a acompanhar a taxa financeira da Ordem dos Advogados, num conjunto de mudanças para as quais chamamos a atenção e cujo caminho, é justo reconhecê-lo, tem sido trilhado, designadamente em matéria de cumprimento das regras da contratação pública, tanto nas aquisições de bens e serviços como na seleção do pessoal administrativo. Aliás, que foi muito bem referido pelo Sr. Bastonário Cessante. Certo que algumas dessas reformas são profundas e não podem ser feitas de um dia para o outro, tocando procedimentos rotineiros estabelecidos que é difícil mudar. E é difícil mudar aqui, nos serviços centrais, como é difícil mudar nos serviços dos conselhos regionais que temos a intenção de acompanhar. É imperiosa uma arrojada gestão patrimonial da Ordem dos Advogados, permitindo-lhe a melhor rentabilização dos seus ativos, simultaneamente alargando os serviços que uma Ordem dos Advogados do século XXI pode e deve prestar aos seus associados. No audacioso equilíbrio da gestão financeira da Ordem dos Advogados, devem ser evitados 2 nefastos comportamentos. O miserabilismo de tipo salazarento, que vê despesas supérfluas em todo o lado e que cegamente priva os advogados de serviços simbólicos, mas que representam o respeito que os colegas nos merecem, como a recepção do boletim ou da revista em papel, ou o despesismo laxista, em que se gasta a tripa forra naquilo que não é indispensável. O Sr. Bastonário e o Conselho Geral, e especialmente o Sr. Vogal Tesoureiro, contarão com a cooperação e a lealdade deste órgão na prossecução dessa tarefa, sendo certo que outra urgente incumbência é a de elaboração de um regulamento financeiro para a Ordem dos Advogados, que nunca se fez, na senda de mais uma recomendação que aí vem do Tribunal de Contas. Excelentíssimas autoridades, ilustres convidados, colegas, permitam-me agora uma breve reflexão sobre a justiça em Portugal e o papel da Ordem dos Advogados num tempo em que a palavra crise tem muitas moradas, e uma delas é a da justiça. Nos meus verdes anos e tempos de licenciando nos anos 80 do século XX, achava que a justiça era perfeita. E por isso também fui seduzido pelo direito e por pelo menos 2 profissões jurídicas, a de advogado e a de professor universitário. E desde adolescente sempre me entusiasmou o lado da justiça, que procura o bem e quer combater o mal. Talvez por isso também me tenha dedicado ao estudo da Constituição, que como lei fundamental do país nos dá, em termos macroscópicos, a identidade de um Estado, de um povo, de uma ordem jurídica, sendo a própria Constituição o portal para a eternidade dos valores, que lá do alto nos iluminam. E sempre ressoa nos meus ouvidos a pergunta de Santo Agostinho, na sua famosa Cidade de Deus. Afastada à justiça, que são, na verdade, os países, senão grandes quadrilhas de ladrões. Como tudo mudou desde então, desde esses anos 80. Para melhor, poucas coisas, para pior, muitas coisas. O diagnóstico está mais que feito, mas as soluções tardam. Ora por inépcia de quem decide, ora porque há espúrios interesses que bloqueiam essas soluções. Um dos seus problemas é o da lentidão, dos problemas da justiça, que gradualmente tem-se agravado, agora mais na jurisdição administrativa e fiscal e menos na jurisdição comum, ainda assim se mantendo em todas as magistraturas e em todos os tribunais.
Isto recorda-me, aliás, uma bonita fábula de um escritor norte-americano negro, nascido no Harlem, em Nova Iorque, norte de Nova Iorque, James Baldwin, que escreveu um conto com o título O Sino de Atri, uma pequena cidade de Itália. Lá, o seu rei resolveu comprar um grande e bonito sino, o sino da justiça. Colocado num ponto alto da aldeia, como convinha, dele pendia uma corda comprida até ao chão, tornando a justiça de acesso fácil de todos, o acesso a todos. Na sua inauguração, o rei advertiu que o uso do sino, puxando-se a corda, apenas deveria ser feito em caso de necessidade para se fazer justiça. Mas ao sino, através da tal corda, todos podiam aceder, ricos, pobres, velhos, novos, homens, mulheres. Porém, com o tempo e de tanto uso, a corda foi-se gastando na ponta inferior, ficando a sua extremidade cada vez menos próxima do chão e, por isso, menos próxima de todo o povo, a começar pelas crianças que já não podiam clamar por justiça porque já não conseguiam alcançar a corda. Tal acontecendo depois com os outros grupos adultos da população daquela aldeia. Assim deixou o sino de ser alcançado pela maioria da população, tornando-se essa justiça apenas para alguns, os mais altos, em vários sentidos, e deixando de ser, como era no princípio, uma justiça para todos. Esta pequena fábula do sino da justiça mostra bem o que se tem passado com a justiça portuguesa, cuja corda de acesso vai ficando progressivamente mais curta e mais alta de chegar, com as elevadas custas judiciais, a redução das vias de recurso, a complexificação do seu tecido legislativo ou a escassez dos quadros qualificados nas suas diversas tarefas. Nós, as advogadas e os advogados de Portugal, não temos, por vezes, a consciência da nossa força. E, infelizmente, parece-me que, em certos momentos, nos falece a capacidade de realizar um combate organizado às debilidades da justiça e dos cidadãos que precisam de nós, por maiores que sejam as ofensas que nos são dirigidas pelos diversos poderes instalados, formais ou informais. Não há aqui qualquer visão manicaísta entre bons e maus, mas dentro de nós advogados há um tempo para tudo, agora que se inicia mais um triênio nos seus órgãos dirigentes nacionais e regionais. O tempo hoje é de fazer trabalhar quem foi legitimamente instituído nas funções dirigentes. Colegas que devem contar com a colaboração de todos, na medida das nossas possibilidades, até porque as próximas eleições só serão daqui a 3 anos. Só que essa deve ser uma colaboração ativa e vigilante, na proposta de medidas que ajudem a aperfeiçoar a nossa profissão, como na formulação de críticas, quando se discorda de ações tomadas e que nos parecem controversas. No edifício da justiça, o advogado ocupa um papel primordial, apesar de, lamentavelmente, a nossa Constituição, ao contrário do que sucede com outras constituições lusófonas, bem melhores neste aspecto, não lhe conferir um estatuto condigno, pretendendo reduzir o advogado à mera dimensão de advogado do tribunal. Das 3 vezes em que a nossa Constituição refere a profissão de advogado, 2 delas são enquadradas no âmbito do mandato forense. O advogado é muito mais do que isso. O advogado exerce uma atividade-chave no acesso ao direito e não apenas na administração da justiça no decurso dos tribunais ou das audiências nos tribunais. Mesmo no âmbito forense, o advogado não é um profissional qualquer, mas um profissional qualificado cujos atos não são fungíveis com os atos de outros profissionais, por mais baratos que sejam os seus preços, parecendo sempre, a meu ver, escandaloso que se limite e desfigure a singularidade da intervenção forense dos advogados como se fosse igual à de outras profissões jurídicas. Assim parece, quando se observa a ânsia disfarçada e selvagem de outras profissões que funcionam em monopólio ou oligopólio, quererem engolir a advocacia. Ou quando se assiste à esperteza financeira de as autoridades públicas quererem gastar cada vez menos dinheiro, preferindo subsidiar profissionais que estejam em preço de saldo. A terminar esta intervenção, que deve ser breve, deixo aqui um propósito firme. O desejo que nos anima de darmos o nosso melhor no exercício pleno das competências legal e regulamentarmente atribuídas. Só que com a prudência que deve conduzir a vida de um recente órgão de fiscalização, com todos os desafios e surpresas que necessariamente essa realidade acarretará. Nesse propósito, gostaríamos de contar com a ajuda crítica de todos os colegas, a começar pelos titulares dos órgãos nacionais e, claro está, especialmente envolvendo a importante intervenção que terá, a este respeito, o Sr.
bastonário, o professor Luís Menezes Leitão, a quem renovamos os votos de muitas venturas no mandato que agora se inicia. Muito obrigado pela vossa presença.